Olá, acadêmico! Você está iniciando a disciplina Introdução à Educação à Distância. Nesta videoaula, discutiremos sobre a unidade 1, que trata da origem e desenvolvimento da educação à distância. Esta unidade está dividida em duas videoaulas. Na primeira, vamos discutir sobre as concepções da educação à distância, a sua evolução histórica no mundo e algumas características específicas da EAD. Mas afinal, o que é educação à distância? Definir educação à distância não é uma tarefa fácil, em função das diversas nomenclaturas estabelecidas em diferentes tempos e contextos, como por exemplo, educação à distância, ensino à distância, aprendizagem à distância, estudo independente, estudo por correspondência, aprendizagem aberta, aprendizagem flexível, entre outros. Assim, existem vários conceitos de educação à distância. Entretanto, cada autor ressalta ou enfatiza alguma característica em especial na sua abordagem. Vejamos. Peters defende a educação à distância como um método racional de partilhar conhecimentos, habilidades e atitudes. Tem como princípios a divisão do trabalho, as formas de organização industrial, o uso de meios de comunicação para instruir um grande número de estudantes ao mesmo tempo. Ou seja, a ênfase da sua teoria está na metodologia da educação à distância. Para Moore, o ensino à distância compreende métodos instrucionais, em que as ações dos professores são executadas separadamente das ações dos estudantes, podendo ser incluídos os momentos presenciais. Para ele, a comunicação é facilitada por meios impressos, mecânicos ou eletrônicos. Ele ressalta em sua teoria as ações do professor e a comunicação com os alunos. Segundo Hollenberg, o termo educação à distância abriga várias formas de estudos, realizada em vários níveis, sob a contínua e imediata supervisão de tutores, que estão ali, presentes, junto com seus alunos, nas salas de leitura ou em outros locais. Este autor enfatiza a diversidade das formas de estudos na EAD. Keegan coloca a educação à distância como a separação física entre o professor e o aluno, com a possibilidade de encontros ocasionais, com propósitos didáticos e de socialização. Ou seja, ele destaca a separação física entre professor e aluno e a possibilidade de encontros presenciais para maior interação. Garcia-Arecho considera a EAD um sistema tecnológico de comunicação dialógica e bidirecional entre professores e estudantes, que substitui a interação pessoal em sala de aula como meio preferencial de ensino pela presença de diversos recursos tecnológicos e o apoio de tutoria, o que propicia uma aprendizagem independente e flexível. Assim, ele destaca o uso de recursos tecnológicos e o apoio da tutoria. Chaves definiu a EAD como um ensino que ocorre em situações em que o estudante e professores estão separados no tempo e no espaço, sendo que essa distância é contornada pelo uso das tecnologias. O destaque da sua teoria está na separação física e o uso de tecnologias de telecomunicação. O conceito estabelecido pelo Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o artigo 80 da LDB, conceitua a EAD como uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. Assim, vimos que algumas características são comuns aos diversos conceitos, como separação temporal ou espacial entre o professor e o aluno na maior
parte do processo ensino-aprendizagem, estudos independentes em que o controle do aprendizado é realizado mais intensamente pelo aluno do que pelo professor ou pelo tutor, uma comunicação bidirecional entre estudante e professor, mediada por documentos impressos ou por alguma forma de mídia ou tecnologia, momentos presenciais utilizados para estudos, seminários, provas, aulas práticas e outros. A educação à distância é, portanto, uma modalidade de educação que permite aos estudantes e professores que se comuniquem e interajam sem que estejam fisicamente presentes no ambiente formal de sala de aula. Essa modalidade oportuniza a superação de barreiras de tempo e de espaço mediante a utilização de diversos recursos tecnológicos. O ensino à distância não é algo recente, ao contrário, ele tem uma longa história. A primeira tentativa de as pessoas se comunicarem sem estarem face a face foi através da escrita. Alguns autores consideram que as mensagens trocadas pelos antigos cristãos, as epístolas, não deixavam de ser formas de educação à distância, uma vez que tinham o propósito de educar e de difundir a fé. Outros defendem a tese de que a educação à distância iniciou-se com a invenção da imprensa por Gutenberg. Um marco importante para a difusão de mensagens à distância foi o desenvolvimento dos serviços de correios, baratos e confiáveis, que permitiam aos alunos estudar em casa e se corresponder com seus instrutores. Vejamos um pouco mais sobre a história e a evolução da EAD. Podemos citar como primeiras iniciativas em EAD. Em 1874, nos Estados Unidos, iniciam-se as atividades da Illinois Wesleyan University, primeira universidade aberta do mundo que ofertava cursos por correspondência. Também nos Estados Unidos, em 1882, a Universidade de Chicago oferece o primeiro curso universitário por correspondência. E a Penn State University foi pioneira em cursos à distância por correspondência. Em 1895, na Inglaterra, a Universidade de Oxford prepara estudantes por correspondência para o Certificate Teachers Examination. E no século XX ocorre a difusão da EAD por grandes centros educacionais europeus, como a França, a Espanha e a Inglaterra. E do ensino por correspondência, utilizado inicialmente como meio de instrução e formação profissional, evolui gradualmente para um ensino regular e institucionalizado. Então vejamos alguns exemplos da EAD utilizada para fins acadêmicos. Em 1938, realiza-se no Canadá a primeira Conferência Internacional sobre Educação por Correspondência e diversos países como a África do Sul, Canadá, Japão, Bélgica, Índia, França, Espanha e Inglaterra passam a adotar a EAD. Em 1969 é criada a Open University da Inglaterra, que se constitui como um marco e um modelo de sucesso em EAD, e cuja atuação se destaca até hoje. Esta universidade apresentou como novidade o uso integrado de material impresso, rádio e televisão, através de um acordo com a BBC e de contrato pessoal através de centros de atendimentos espalhados pelo país. Em 1971, a Athabasca University do Canadá inicia seu programa de educação à distância com o objetivo de remover as barreiras que restringem o acesso e o sucesso em estudos de nível universitário e de aumentar a igualdade de oportunidades de educação para todos os cidadãos. Em 1974, a FEM-Universität, na Alemanha, inicia seus trabalhos, apresentando como diferencial o uso de diferentes mídias para o ensino, centros de estudos e a cooperação com emissoras de televisão.
Bem, nesta videoaula fizemos uma retrospectiva histórica sobre a EAD. Essa retrospectiva nos oportunizou comparar as diferentes concepções de educação à distância, identificar as principais características da EAD e analisar a sua evolução no mundo. Continuaremos o assunto na próxima videoaula. Bons estudos a todos!